agora, ao vivo, eu converso com o secretário municipal de saúde, Maximiliano de Oliveira, o Max, que conversa conosco no dia de hoje. Secretário, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube, em especial ao munícipe Neutrentino, né? Secretário, antes de eu entrar em alguns assuntos, tem alguns questionamentos da população, também tem alguns assuntos relacionados ao próprio hospital e à saúde pública em geral. Eu conversava hoje, agora há pouco, por telefone com os familiares do Darcy Della Antônia, que foi esfaqueado, né, aqui em Nova Trento. A gente já levou a notícia no ar. E os familiares até pediram para a gente agradecer ao senhor e toda a equipe médica do hospital aqui em Nova Trento pelo atendimento que realizaram, né, ao Darcy Della Antônia. Fizeram todo o procedimento na hora que tinha que ser feito e ele já foi encaminhado ao hospital regional em Florianópolis. Então, toda a família agradece ao senhor como secretário e toda a equipe médica do hospital aqui de Nova Trento. É muito bom ver isso, né, secretário? Satisfação é toda nossa, né, Hércules? Desde 2012 nós viemos batalhando aí à frente da Secretaria de Saúde para ser contemplado com essa gratidão aí, digamos assim, né? Ter uma equipe médica, uma equipe de enfermagem que sustenta a necessidade na hora da urgência e da emergência, né? Uma estrutura com equipamentos e profissionais adequados para dirigir esses equipamentos para poder realmente dar esse resultado, né? A gente sabe disso porque eu sou profissional de saúde. A diferença maior de um paciente quando chega num hospital de alta complexidade, como o Hospital Regional Celso Ramos, após um esfaqueamento, uma bala, um Um tiro, tiro. um AVC, um infarto, é realmente a diferença que se faz aqui no atendimento na primeira instância aqui no hospital, aqui no nosso PA. Então, esses procedimentos utilizados aqui é que fazem a diferença na hora do cirurgião trabalhar lá em Florianópolis. Então, satisfação é toda nossa. A gente está aí à disposição. Acredito que toda a equipe aí está inteira à disposição. E se precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Ou seja, um fato como esse, né, secretário, de um esfaqueamento ou de um tiro, né, algo nesse sentido, a primeira coisa que se faz é ir no hospital local. E aí os profissionais ali vão ver se realmente precisa ser transferido ou não. Às vezes a pessoa não confia muito no hospital local e tenta tocar direto, como se fala. Vão direto a Brusque, vão direto a Florianópolis. O risco torna ainda maior, né, secretário? Muito maior porque eu sempre digo, você até uma chamada de emergência, vou dar um exemplo. Sim. O paciente passou mal em casa, teve uma convulsão ou infartou, tu não tem como diagnosticar isso em casa. As pessoas são leigas com relação a esse assunto. Liga para o 192. E o 192 ele demora um certo tempo para 92 fazer. o que que é? É o SAMU. SAMU. Liga para o 92 para o SAMU e o SAMU ele tem um tempo de resposta, não é imediato, né? Mas esse momento de tempo de resposta é um momento crucial, porque é onde um médico regulador lá da base, lá de Florianópolis, comunica o técnico de enfermagem aqui da ambulância. Quando o técnico de enfermagem chega no paciente, ele já está sabendo do caso. E ele já está tomando as providências necessárias para atender o paciente. Quando esse paciente chega no hospital, nós ganhamos mais tempo ainda, porque esse técnico de enfermagem já fez o trabalho, boa parte do trabalho executado que era necessário. E aí o médico recebe o paciente praticamente pronto para fazer aquilo que ele precisa ser feito. E aí ele transfere para Florianópolis. Então, às vezes, a gente fica um pouco ansioso naquele 1 minuto, parece ser meia hora, mas pelo contrário, nós estamos ganhando tempo em atendimento, porque a medicação que é feita aqui no PA, o procedimento que é feito aqui no PA, preparatório para o paciente ir para Florianópolis, ele é fundamental e crucial para garantir o transporte do paciente e garantir o sucesso da cirurgia ou do acompanhamento dele em Florianópolis. Então, primeira coisa é o hospital local. Nova Trento é aqui, se for em São João, Hospital de São João, não arriscar, né? Não, hipótese alguma, né? Um paciente infartado ele tem um prazo, né? Sendo atendido num PA, ele tem um prazo, né? Ele pode ser entubado, ele pode ser medicado, ele tem vários procedimentos a ser feito, né? Então a gente garante o transporte. A partir do momento que tu bota ele num carro e leva direto com o teu carro, tu tá correndo o risco dele morrer dentro do carro. Entendi. Essa que é a situação. Então nós temos que ter a paciência e a tranquilidade, deixar esse paciente adentrar dentro do hospital, né? E o médico, o profissional médico, o enfermeiro, executar o serviço deles e aí sim solicitar o transporte com segurança e esse paciente ser transportado com segurança. E foi o que aconteceu com o Darcy, né? Ele foi atendido aqui, ele foi avaliado e ele foi encaminhado com segurança e hoje ele está seguro no hospital regional. Ok. Secretário, vamos lá. O senhor esteve em Brasília recentemente. Vamos fazer um balanço dessa viagem à capital federal. Então, Hércules, nós fomos a Brasília com o objetivo de captar recurso para a obra
do hospital. Eu acho que todos sabem, né? E os que não têm muito conhecimento, nós temos um acordo com as irmãs, um contrato firmado. Nós vamos ceder uma ala do hospital para elas e construir uma ala nova. Temos um prazo de 3 anos que pode ser renovado por mais 3 anos. Então, o projeto foi feito nesse primeiro ano de mandato do segundo mandato do prefeito Jean. Ele foi todo realizado, o projeto está todo pronto, com quantitativo de obra, tudo. E ele está, esse projeto, na Vigilância Sanitária do Estado para aprovação. Acredito que nos próximos dias aí ele será aprovado. Agora vem a segunda etapa, que é a captação de recursos. O valor, ele é estimado em 2,5 milhões. É uma obra de 2 pisos, porque a vigilância exige uma plataforma para maca, exige escada, e tem vários critérios, né? Nós fomos a Brasília com uma audiência com o ministro da Saúde, e chegando lá, infelizmente, o ministro foi substituído, então a agenda dele foi cancelada. Então foi uma das agendas que a gente não conseguiu cumprir, a gente tentou, mas infelizmente o atual ministro ele estava há 2 dias, então não teve como. Então nós rodamos todos os gabinetes de deputados, né? Conseguimos aí algumas emendas parlamentares. Vale ressaltar aqui, Hércules, que em virtude do nosso trabalho para a região, tem vários deputados depositando emendas parlamentares do nosso hospital sem troca de voto, né? São deputados que são de Criciúma, que não têm lideranças políticas que vão representá-los, mas como a gente atende a região, tipo, um vereador de Antônio Carlos solicita uma emenda para um deputado que é lá de Criciúma. Por quê? Porque Antônio Carlos é atendido aqui. Então o nosso hospital ele precisa de recurso para continuar atendendo o município de Antônio Carlos. Temos um outro exemplo, um deputado aí de Joinville, que é o Patrício Destro, que também implantou 100 mil reais aqui no nosso hospital. Claro que o recurso ainda não entrou, mas a emenda impositiva já foi destinada. Então é outro deputado que não tem liderança aqui, que vai representá-lo, que vai pedir voto para ele, mas ele reconhece o trabalho do hospital. O deputado Maurício Curilá, que é de São Miguel do Oeste, não tem liderança hoje que vai trabalhar para ele aqui, porém ele colocou 170 mil no hospital em virtude do nosso trabalho, atendendo 43 municípios de toda a região, né? Então nós fizemos toda essa agenda, conseguimos várias captações de recurso destinada para o hospital. Fomos nos ministérios, fui no Ministério da Saúde para ver alguns projetos, como o da UCP, da Unidade de Cuidados Prolongados, e aí retornamos, aguardando uma nova agenda com o ministro para captar realmente o recurso da nossa nova ala, né? Mas no mais foi positiva a viagem, né, secretário? Bem positiva, Hércules, né? Conseguimos captar vários conhecimentos, né? E as emendas parlamentares, que é fundamental para a gente sustentar, né? Hoje o município ele é pequeno, ele arrecada pouco e ele necessita da emenda parlamentar para poder reinvestir, né? O hospital de nossa cidade seria a menina dos olhos da administração do prefeito Jean. Como é que está o hospital hoje aqui no município? Eu diria que, inclusive, ela é a menina dos olhos dos últimos 3 mandatos, né, Hércules? Essa é a verdade, né? A gente vem investindo no hospital porque a resolutividade dos problemas, a gente diz que a atenção básica, que as unidades de saúde, elas trabalham na prevenção. E eu sempre falo que a prevenção, ela é totalmente oculta, né? Ela não aparece, né? Porque a partir do momento que tu tens uma prevenção bem feita, o paciente não infarta, o paciente não tem uma pontada de pneumonia, o paciente não tem uma tuberculose, o paciente não tem um HIV, o paciente não tem nenhum, entendeu? Uma ação preventiva completa, ninguém ficaria doente, né? A não ser pela velhice. Mas de qualquer forma a gente tem os problemas que a gente tem que cuidar, né? Então o hospital a gente atua nele e investe nele para trazer resolutividade, né? Resolutividade quando eu digo assim, ó, nós não atendemos um ambulatório do hospital de ortopedia para atender uma dor de coluna, não, nós atendemos para fazer cirurgia. O paciente precisa de um procedimento cirúrgico, tem necessidade, está com dor, está na perícia, está encostado, necessita de uma cirurgia para voltar à sua atividade. O paciente tem um cálculo na vesícula, pedra na vesícula, tem dores diárias, tem que ser medicado diariamente, necessita de uma cirurgia, a gente tem uma consulta em cirurgia geral para executar a cirurgia. Então, o nosso objetivo ali é investir para fazer ele crescer, para poder atender mais, não só o nosso município, mas toda a região, né? Já que ele tem potencial para atender, né? Por que não fazer o bem se nós podemos fazer o bem? Basta ter conhecimento e boa vontade de executá-lo. Ou seja, o hospital não atende só pessoas aqui da cidade, mas de outras regiões também. Com toda certeza, né, Hércules? Eu acho que eu já falei isso e retomo.
Nós só vamos ter um hospital com uma estrutura da Zambuja em Nova Trento a hora que a gente regionalizar ele, né? E ele vai crescendo, né? Aos poucos, né? Brusque tem 135 mil habitantes. E a Zambuja atende Brusque, Guabiruba e Botuverá ainda por cima. Nova Trento tem 13.500, 14 mil habitantes. Então nós temos que perceber que nós temos um hospital que é um porte muito grande para o município que nós temos. Então nós temos que regionalizar ele, temos que trazer pacientes de outra região, nós temos que trazer essa força, até porque o retorno está aí hoje. Recebemos 850 mil reais de emenda impositiva aqui do Estado, apenas um deputado é do nosso time de coligação, entendeu? No hospital. A maioria dos deputados até são deputados que não têm representatividade aqui no município, mas investem o dinheiro porque tem necessidade, né? Porque eles estão sendo retribuídos nos municípios deles pelo nosso atendimento. Então essa é a relação que nós temos que fazer. O reconhecimento vem ali. Certo? Estou conversando com o Max Biliano de Oliveira. O Max, ele que é o secretário municipal de saúde aqui de Nova Trento. Secretário, eu tenho alguns questionamentos agora da comunidade aqui de Nova Trento em relação a alguns assuntos. Eu vou lhe questionar, né? O senhor fica aí, né, livre para responder ou não, né? Mas são perguntas que vêm para a nossa reportagem no dia de hoje. Eu começo aqui, secretário, da localidade do Baixo Pitanga. Nós recebemos algumas reclamações ali de alguns moradores, não vou dizer que são todos, mas alguns moradores entraram em contato conosco, reclamando do posto de saúde do Baixo Pitanga, alegando alguns itens. Primeiro, falta de medicamento lá no posto de saúde do Baixo Pitanga. 2, alegam que o mato, né, que está ao redor do posto, tem muito mato, muita sujeira. Alegam também as rachaduras na estrutura física do posto, né? Tem muita rachadura nas paredes. E alegam também que existia uma profissional que trabalhava na limpeza do posto e essa profissional havia sido demitida pela secretaria e hoje não teria mais ninguém para fazer a faxina ou a limpeza do posto de saúde. O que procede e o que não procede nesse questionamento do posto de saúde do Baixo Pitanga, secretário? Então vamos lá, Ecos, vamos por partes, né? Inicialmente a limpeza. Na semana passada a gente disponibilizou uma pessoa, um auxiliar de manutenção e conservação, para ir até o Pitanga e fazer essa limpeza. Essa limpeza já foi executada. Até então, Hércules, uma das maiores dificuldades da administração é a Secretaria de Obras em função de recursos e assim por diante, né? A Secretaria de Educação, ela capta recursos do Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde consegue captar também. A Secretaria de Obras não consegue captar recursos do governo federal ao governo estadual. De manutenção em especial, né? Então, o prefeito Jean disponibilizou para a área da saúde e para a área da educação um auxiliar de manutenção e conservação. Faz uns 30 dias que ele iniciou. Na semana passada, se não me falha a memória, na quarta-feira ou na terça-feira, ele estava no Pitanga executando essa limpeza. E essa limpeza agora vai ter manutenção mensal, como a frente do hospital, como os fundos do hospital, onde encontra-se o heliponto, como a frente do posto de saúde do Bezerelo, tem aquele gramado, tem que fazer toda aquela limpeza. Então isso já está acontecendo, graças a Deus. E a gente conseguiu isso junto com o prefeito, essa pessoa para executar. A questão da medicação, Hércules, na sexta-feira, se não me falha a memória, foi dispensado medicação para a localidade. A enfermeira responsável da localidade, ela tem a obrigação de solicitar ao almoxarifado. Hoje, que eu me recordo de cabeça, que eu estive ontem na farmácia, nós temos um item que em falta, que é o famoso Rivotril. No Baixo Pitanga? Não. No geral? No geral, que o distribuidor não entregou. O restante dos itens, todos eles têm em estoque. Se por um acaso faltou no Baixo Pitanga, com certeza foi momento de trâmite de pedido da enfermeira do Baixo Pitanga e a distribuição do almoxarifado central aqui. Sim. Acredito que isso aí está sanado. Até porque eu sempre falo, eu sou farmacêutico, seria uma hipocrisia eu deixar faltar remédio na rede, né? Então eu acho que esse mal aí eu acho que nós não temos. Às vezes acontece de um distribuidor atrasar uma entrega, então alguns dias a gente fica sem algum item. Mas se faltar medicamento em geral, ou se faltar quantidade, ou se faltar muito tempo, é muito difícil. Porque quando começa a atrasar muito a entrega, a gente justifica e faz uma compra direta, porque a gente sabe que as pessoas não podem ficar sem medicamento. Tá. Para tu ter ideia, hoje a nossa compra de medicamento, ela equivale a mais ou menos uns 40 mil reais mensais. Sim. São muitos itens e a gente aumentou o leque de medicamentos
justamente para poder atender melhor a comunidade. Nós não disponibilizamos mais nenhuma medicação de farmácia comercial, a não ser por ordem judicial, porém a gente aumentou o leque para poder atender a comunidade em geral. Então a gente coloca 1, 2, 3, 10 itens a mais de medicamento para poder disponibilizar para todo mundo. Tá? A questão da rachadura é uma questão que já vem de longa data. O posto Baixo Pitanga era a antiga escola do Baixo Pitanga, onde já havia um processo judicial com relação à construção e essa rachadura. Essa rachadura foi avaliada pelos engenheiros da prefeitura, ela não vai evoluir, mas foi uma obra que ela foi, de certa forma, digamos assim, mal feita. Não sei se faltou estaca, o que foi, porque eu não sou da área. Mas existe já há muito tempo essa rachadura aí, já em processo judicial, já de outros mandatos muito anteriores, 16 anos atrás. Então, isso aí não vai fazer maior diferença para a gente deixar de atender ou atender lá, né? E também não está ocasionando nenhum perigo para a equipe ou para as pessoas que vão lá. E com relação à faxina, que eu acho que era o último item, nós temos uma auxiliar de serviços gerais no Pitanga e uma auxiliar de serviços gerais no Aguti. Sim. Ambas as unidades são unidades pequenas, não tem necessidade de ter 2 auxiliares em cada unidade e assim por diante. Então, uma das auxiliares de serviços gerais entrou de férias e tirou uma licença, porque ela é efetiva. Se ela não retornou, ela deve estar retornando agora nesse mês de abril ou início de maio. Porém, nós ficamos esses 30 dias, 60 dias sem auxiliares do Pitanga, mas a auxiliar de serviços gerais do Aguti é moradora do Pitanga, do Baixo Pitanga. Então nós dividimos o horário, ela ficava meio período no Aguti e meio período no Pitanga. Então, com toda certeza, não faltou cobertura, tenho certeza disso. Tenho certeza que alguns dias da semana, meio período, eu tenho certeza que ela estava presente fazendo a limpeza. Tá? Até porque é uma unidade pequena, né? O movimento é menor que o movimento como no hospital, no centro. Então, não teria necessidade de ter 1, 2 auxiliares de serviços gerais o dia inteiro. Acho que uma auxiliar de serviços gerais, meio período, todos os dias, acho que é o suficiente. Já em relação ao médico que atende no Baixo Pitanga, os moradores só têm que agradecer pelo belo trabalho que esse profissional faz no Baixo Pitanga. Eu não sei quem é o médico lá, mas a comunidade está feliz com o médico que atende na unidade lá do Baixo Pitanga, secretário. Uma dificuldade, Hércules, que a gente está tendo já há algum tempo no interior, aí no Aguti, no Baixo Pitanga, é o dentista. Então a gente está fazendo um remanejamento entre os dentistas para poder realizar atendimento no interior, em virtude de que uma dentista efetiva solicitou exoneração e a gente vem chamando o dentista do concurso. Infelizmente nós já chamamos 3 e eles têm prazo, eles solicitam prazo para se adequarem e tal, então a gente está com dificuldade de encontrar um profissional que ele fique exclusivo para o interior. Mas acredito que isso aí se resolva mais cedo ou mais tarde, em virtude de que tem uma lista de dentistas lá do concurso que a gente vai estar chamando em algum momento vai vir. De qualquer forma, não fica descoberto, porque a gente fez um remanejamento entre outros dentistas para poder executar o serviço no interior. Estou conversando com o Max Oliveira, secretário municipal de saúde. O último questionamento que eu tenho, secretário, agora é sobre o hospital aqui no município de Nova Trento, nosso hospital. Tem 2 reclamações que vem à nossa reportagem. A primeira delas é sobre o atendimento de uma enfermeira no hospital, que alegam que essa enfermeira, ela não trata bem as pessoas quando chega ali, muitas vezes não faz o que deveria fazer para as pessoas que chegam ali para serem atendidas. Então tem uma reclamação muito grande de uma enfermeira. Infelizmente não me passaram o nome dessa enfermeira, mas tem uma enfermeira no hospital que as pessoas quando vão não se agradam muito dela. Um outro caso também, secretária, é sobre a questão do atendimento. Ou seja, alegam que quando um paciente é atendido por um médico, muitas vezes o acompanhante ele não pode entrar junto com essa pessoa. Eu sei que quando eu estive recentemente com a minha família, e a minha família não é pequena, eu sei que entrou todo mundo, né? Mas já teve pessoas que entraram em contato comigo que foi só ele e a esposa, ou a esposa e o marido, e não pôde entrar os 2, teve que ficar fora. A pergunta é a seguinte, secretário, como é que é esse negócio? Pode entrar ou não pode entrar? Depende da pessoa entra, depende da pessoa não entra? Existe uma lei, uma norma? O senhor tem conhecimento disto? Se tem, já foi feito alguma coisa? Vamos lá, vamos por partes. Com relação ao acompanhante, Hércules, existem algumas normativas do Conselho Regional de Medicina
que disponibiliza a seguinte situação. Sim. Pacientes até 4 anos, crianças até 12 anos e idosos necessitam de acompanhante. Tem direito a acompanhante. Tem essa necessidade, tem direito a acompanhante. Paciente adulto, sadio, não tem necessidade de acompanhante. Nós nunca colocamos essa norma em prática aí no hospital, tá, Hércules? Nunca tem assim, ó, é uma lei municipal, é uma normativa da secretaria. Sempre foi conduta do médico. Até então, nos últimos 5, 6 anos, nunca teve um médico que restringiu. Há um ano atrás, o plantão ele é feito de 12 horas. Então, praticamente, nós temos em torno de 14 médicos num plantão 24 horas na semana. Sim. Cada um pensa de uma forma. Nós temos 5 dedos na mão, cada dedo tem uma sua característica e tem a sua limitação, o seu tamanho, e então funciona igual. Então, alguns médicos não querem acompanhante, não precisa de acompanhante. Adulto sadio está aí com uma febre, está com uma amidalite, está com vômito, diarreia, não precisa de acompanhante. Eu atendo aqui, faço a conduta. Até então a gente nunca tinha levantado essa hipótese porque não tinha havido problema algum, tal, até porque na sua maioria entra o acompanhante. Então, em virtude de um fato que teve, foi relatado no Facebook, e eu normalmente não acompanho o Facebook, eu ouço por terceiros, né, pelas pessoas, vem me igual, Max, houve uma reclamação no Facebook. Então, a gente conversou junto ao diretor do hospital, o Robson, disse, ó, vamos conversar com todos os médicos, o médico que não aceita, vamos alegar com ele, vamos justificar, e um acompanhante por consulta, deixa liberado. Eu sei que tem normativa lá no Conselho Regional de Medicina, que eles têm respaldo, mas vamos conversar com eles e vamos deixar um acompanhante, eu acho que não faz mal para ninguém, não vai atrapalhar. O que sempre foi alegado é que é óbvio que um fica dando pitaco, entra 6, 7 dentro do consultório, um fica dando pitaco, outro fica dando pitaco. A outra situação, nós temos um corredor. Aqui no Hospital Nova Trento, nós realizamos 60 consultas por dia, 50, 70. Mas imagina no hospital regional, que atende pelo menos umas 300 pacientes por dia na emergência. Tu imagina se cada dessas 300 teria 1, 2 acompanhantes. Seria um inferno na recepção, na emergência, no corredor. Não teria como atender todo mundo com qualidade. Então, essa normativa do Conselho é visando isso aí. É visando a consulta com mais qualidade no consultório e é visando o espaço físico também. Porque se tiver muita gente dentro do hospital, pô, mas é o caos do hospital, tá o caos do hospital. E na realidade, às vezes, tem um paciente e tem 4 acompanhantes, 3 acompanhantes. Essa pessoa ela é querida pelo familiar e a família vai. Então, nós conversamos com o diretor técnico, o Dr. Maico, e nós chegamos à conclusão que um acompanhante. Cada paciente pode entrar um acompanhante na consulta, pode acompanhar. Se esse paciente ele vir adentrado na sala de emergência por um caráter emergencial, como o Darcy ontem, não pode acompanhante. Entendi. Na sala de emergência, ou até o consultório, tudo bem. Daí em diante, medicação e emergência, não pode. Porque senão realmente não vai ter espaço físico. Nós temos hoje 4 leitos na observação da emergência. Se nós tivermos um acompanhante, já se tornam 8 pessoas. Mais a sala de medicamento, mais a sala de emergência, mais a sala de curativo. Realmente começa a dar conflito no corredor. Aí muita gente, entendeu? Atrapalha a enfermagem, o trabalho, né? E aí tem que se concentrar no trabalho. Então a gente conversou, tal. Não, se por um acaso tiver que o paciente teve um AVC, teve um infarto, na sala de emergência não entra ninguém. E já foi caso até de briga, de confusão, de chamar até a polícia, porque o familiar queria entrar com o paciente na sala de emergência e o médico tentando fazer o choque, fazer as massagens cardíacas, procedimento, e o familiar queria entrar junto na emergência. Não é lugar para entrar um familiar. Ali não é lugar para familiar, é lugar para profissional de saúde. Então esse caso aí, ó, praticamente ele tá finalizado, e eu venho aqui até, Hércules, usando o meio de comunicação para informar as pessoas que não se resolve esse tipo de assunto pelo Facebook. Sim. Esse assunto a gente resolve pessoalmente, a gente resolve os problemas da sociedade conversando, discutindo o assunto, levantando as hipóteses. Eu não sou dono da verdade. O médico não é dono da verdade, o diretor do hospital não é dono da verdade, o prefeito não é dono da verdade. A comunidade sabe o que é melhor para ela. Nós temos que tomar, nós como liderança política, nós temos que tomar alguns cuidados para não exceder. E não daqui a pouco, por exemplo, a liberar o acompanhante e ter 40, 50 pessoas no corredor da emergência do hospital. Que isso vai atrapalhar o funcionamento do profissional que atua ali. Entendi. Mas a gente resolve conversando. Então, as pessoas que têm algum problema com relação à saúde, eles não precisam jogar pedra no telhado dos outros
jogando no Facebook, criticando. Ele pode trazer o problema para mim, até porque nós temos hoje uma ouvidoria no município. Está no site do município, tem a ouvidoria do SUS, que é só discar 136. Eu vou ser notificado automaticamente 10 dias depois da denúncia na ouvidoria, eu vou ser notificado, eu tenho que responder ao Ministério da Saúde. Então a pessoa resolve com muito mais facilidade, ou vindo conversando com a gente, ou fazendo uma denúncia pela ouvidoria do SUS. Agora, a rede social acho que não tem essa finalidade, não tem a finalidade de resolver os problemas. E nem de denegrir a imagem de nada, né? Acho que a gente tem problemas, vai sempre ter problemas, e a solução é conversar. Então, só para ficar bem claro esse assunto, secretário, no atendimento, numa consulta normal, pode entrar uma pessoa, Isso. junto com o acompanhante. Isso. Né? Agora, na emergência, é claro, aí só a mesma pessoa que está sendo atendida. Exatamente. Ok. E sobre a enfermeira, secretário? Sobre a enfermeira, eu volto a falar o que eu acabei de dizer, Hércules. Nós precisamos saber quem é a enfermeira, nós precisamos saber o que está acontecendo, qual é a conduta que ela está tendo para não atender bem a comunidade. Né? Sempre que a gente tem uma reclamação, a gente tenta corrigir, a gente vai até o hospital, a gente se reúne com a equipe. Né? Então eu peço que essa pessoa que fez a queixa para ti, que ela venha até a secretaria, converse comigo, converse com o Adalto, que é o secretário adjunto, ou até no hospital, converse com o Robson, para a gente sentar e discutir esse assunto com a enfermeira para saber o que está acontecendo. Porque é óbvio, se tiver que punir, se tiver que remanejar, se tiver que conversar, se tiver que exonerar, a gente vai fazer. Mas a gente tem que ter argumento e a gente tem que discutir. Eu volto a dizer, os problemas do município, eles são resolvidos através de discussão. Discussão sadia. Né? De conversas, de a gente sentar e conversar, ó, Max, não tá bom por aqui, por lá, por lá. Então vamos fazer assim, assado, cozinhado, para a gente dar a solução dos nossos problemas. Ok. Certo? Secretário, obrigado pela sua presença, obrigado por não ter fugido de nenhum questionamento. Eu gosto disso, quando o homem público vem e responde aquilo que é perguntado. E para terminar, né, só quero aqui também agradecer o atendimento que foi recebido pela minha família, de um médico que tem no hospital, que é o doutor Ivan, que é um médico cubano e que nos atendeu muito bem. Né? Eu não o conheço, mas provavelmente deve ser um médico muito querido aqui pela comunidade. Obrigado, secretário, e um ótimo dia. Eu que agradeço, Hércules. Eu quero mais um minuto da tua atenção e da rádio, um minutinho só. Nós viemos brigando no bom sentido da palavra, né? Com a Secretaria de Saúde do Estado com relação ao Hospital Tijucas. Há 15 dias atrás nós tivemos uma reunião no Hospital Tijucas e nós conseguimos, junto ao secretário de Saúde de Major Gersino, secretário de Saúde de São João Batista, secretário de Saúde de Canelinha e o secretário de Tijucas, uma cobertura na emergência de ortopedia do Hospital Tijucas. É muito importante para todos os municípios do Vale isso aí. E venho aqui agradecer ao Dr. Claudemir e ao Dr. Marcelo, são os dois ortopedistas de sobreaviso no Hospital Tijucas, porque muitas vezes nós temos uma fratura pequena, um corte no tendão do dedo, onde o paciente perde o movimento do dedo. E esse paciente ele tinha que ser remanejado para o hospital regional. E ele ficava 20, 30 dias lá e não era operado. Hoje o paciente ele tem uma fratura, ele tem um corte de tendão de dedo, ele tem uma fratura de perna. O médico aqui do plantão de Nova Trento, São João, Canelinha, entra em contato direto com o Dr. Claudemir e com o Dr. Marcelo, passa por WhatsApp o raio-x, ele avalia o raio-x e já agenda a cirurgia para nós no Hospital de Tijucas. Isso é uma vitória muito grande porque é uma cirurgia de pequeno porte, e a cirurgia de pequeno porte dificilmente acontece, ela é realizada no Hospital Regional. Em virtude da alta complexidade, do politraumatismo, das fraturas expostas e dos problemas que são muito maiores lá. Então eu queria agradecer e dizer a todos que temos agora esse mérito. Todos os hospitais do Vale, assim que receberem um paciente fraturado, com uma fratura de média complexidade, esse procedimento pode ser realizado no Hospital Tijucas, com tranquilidade. E os médicos têm todo o encaminhamento a ser realizado para o Hospital Tijucas. Isso é um mérito e é uma graça muito grande que nós recebemos, porque a dificuldade é muito grande da média complexidade. E hoje a gente tem essa solução. Eu que agradeço, uma boa semana para vocês, um forte abraço, fiquem todos com Deus. Tchau. Maximiliano de Oliveira, Max, secretário municipal de saúde, ao vivo, conversando conosco nesse dia em nosso noticiário.